Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor e hoje é dia de macros. Hoje nós vamos ver de uma forma bem simples, bem tranquila, como que vocês podem, através do gravador de macros, criar uma rotina para formatar uma tabela automaticamente e para tirar a formatação dessa planilha. Então é uma coisa bem simples, mas que vai ajudar bastante a vocês criarem as suas primeiras rotinas, aprenderem a trabalhar com o conceito de macros e utilizar o gravador de macros. Bom, somente recapitulando o que é uma macro nada mais é do que uma rotina desenvolvida através de uma linguagem de programação em Visual Basic, né? E a gente vai usar o gravador de macros para facilitar, que é um modo para quem está começando a se habituar com essa questão de macro, quem está começando a trabalhar com essas rotinas de início. Não é a forma mais fácil e mais correta de fazer, o melhor jeito realmente é escrever os códigos, mas para quem não tem tanto conhecimento e também não tem uma exigência muito elevada na confecção do documento, é o suficiente, o gravador de macro atinge muito bem. Antes da gente começar, eu quero convidar todos a acessar nossa página no Facebook, facebook.com/vpxsoluções, ou então buscando também como VPX Soluções em Tecnologia. Lá a gente posta um conteúdo diário de informações, com dicas de treinamentos, com um conteúdo muito interessante, com as nossas videoaulas, com várias dicas também por escrito. E também lá vocês podem conhecer todos os nossos serviços, lembrando que nós prestamos serviços de desenvolvimento de sistemas em VBA, em programação, então nós desenvolvemos sistemas em formulários. Identidade visual, nós promovemos toda a parte de confecção de identidade visual, cartão de visita, criação de logo, layout, cores, cartão de visita, etc. Também trabalhamos com a parte de treinamento, nós aplicamos treinamento presencial e por videoaulas, e também a parte de consultoria, tanto relacionado a ações ligadas ao Excel, quanto também consultorias de negócios. Não deixe de acessar nossa página e conferir facebook.com/vpxsoluções. Bom, voltando então ao nosso problema inicial. Aqui eu montei uma tabela bem simples, um cadastro de clientes, com uma tabela de uma coluna de nomes, coloquei alguns nomes aleatórios, coloquem como preferir, uma coluna de cargos, também coloquei alguns cargos, tudo exemplos, e idades. Coloquem as informações que vocês acharem interessantes. Se quiserem colocar mais colunas também, mais linhas, menos, isso é a critério de vocês. Eu fiz uma bem básica só para mostrar mesmo o exemplo. Bom, uma coisa que eu fiz também, eu desalinhei ele inteiro. Percebam que ele está realmente bem bagunçado. Eu vim um por um e desalinhei mesmo. Vim aqui através da guia de alinhamento e fui bagunçando mesmo, porque o objetivo do nosso exercício é criar uma rotina que faça o ajuste automático de toda essa planilha, que já faça uma formatação através do gravador de macros. A gente vai usar um botão para que ele faça isso. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é exatamente localizar o gravador de macros. Para quem já viu a nossa videoaula anterior, vocês têm duas formas aí de utilizar o gravador de macro. Ou aqui pelo rodapé, por esse símbolo aqui, que é o gravador de macro. Percebam que é um símbolo de uma janela com uma bolinha de recorde ou gravar. Ou então na guia desenvolvedor. Na guia desenvolvedor, vocês têm aqui a opção macros. Para quem usa a ferramenta do Excel 2003, vocês clicando na guia ferramentas, macro, gravador de macro. Então vocês também podem utilizar através do 2003 sem problema, os recursos são os mesmos, somente o local que está num lugar diferente. Bom, voltando aqui então. O que a gente vai fazer? Vamos iniciar a gravação da nossa macro. Lembrando que a partir do momento que vocês começam a gravar uma macro, ele vai capturar tudo que vocês fizerem e guardar dentro dessa rotina. Então, tudo que vocês fizerem vai ser repetido quando vocês executarem ela. Vamos lá então em gravador de macros, eu vou por aqui. Ele pede um nome de uma macro, eu vou atribuir um nome a ela. Eu vou colocar aqui macro formatação. Não vou colocar nenhuma tecla de atalho, se eu quisesse eu poderia colocar.
E aqui a observação também não vou colocar. Coloquei OK. Percebam que o botão do gravar sumiu, agora ele tem um botão de stop, né? De parar a gravação. E aqui embaixo acontece a mesma coisa. Então se eu clicar, encerra a gravação da macro. Bom, o que eu vou fazer? Ele está gravando, então tudo que eu fizer a partir de agora ele vai ser gravado. O que eu vou fazer? Eu vou formatar a minha tabelinha, eu vou ajustar, colocar o alinhamento, eu vou colocar uma cor, eu vou colocar uma letra diferente. Eu vou ajustar e deixar ela num formato mais agradável. Então vamos lá. Vou fazer isso então. Selecionei tudo, vou lá em página inicial, vou alinhar na parte superior, vou alinhar no meio do texto, deixar tudo muito bem alinhado, ok? Vou ajustar também a coluna para que fique do tamanho certo. Vou mesclar essa célula de título aqui para que ele ocupe as 3 colunas. Vou colocar uma cor diferente de fundo, a cor branca mesmo. A cor branca. Vou mudar a cor do meu texto. Vou colocar um cinza escuro, um pouco mais escuro que isso. Vou colocar os meus títulos em negrito. Vou alterar até a cor aqui dos meus títulos. Vou colocar uma cor diferente para exatamente identificar que isso é um título. Olha lá. Ok. Vou colocar bordas na minha tabela. Então eu vou selecionar só a parte dos dados com o botão direito do mouse e vou em formatar as células e vou colocar uma linha pontilhada. Selecionei o tipo de formato, o estilo, e vou selecionar para que ele pegue tudo em volta e na parte interna também. Clique em OK, olha lá o resultado. E vou também formatar aqui os títulos com uma outra linha. Mesma coisa, vou lá em formatar, vou colocar minha linha dupla. Olha lá. E em torno da borda inteira vou colocar uma linha mais grossa. Ok. Isso aqui já está me atendendo, já é o suficiente para minha solução. Eu estou satisfeito com essa formatação, então eu vou lá e vou parar a gravação. Acabou, parei a gravação. Agora também eu vou criar uma outra rotina para tirar toda essa formatação que a gente fez e colocar da mesma forma que a gente começou, ela sem formatos nenhum. Então eu vou lá de novo em desenvolvedor, gravar macro e vou colocar aqui, por exemplo, limpar formatos. Cliquei no botão OK. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda essa planilha aqui. Vou clicar lá em página inicial. A gente tem uma ferramenta aqui de edição que é um símbolo de uma borracha, que é o limpar, né? Eu vou colocar aqui, ó, limpar formatos. Ele já tira tudo para mim. Vou colocar na cor inicial, né? Aquela cor que já estava previamente. Não é essa. É um tom um pouco mais escuro. Eu acredito que seja esse. Isso é esse. E vou bagunçar de novo aqui. Vou dar uma mexida aqui só para exatamente dar o destaque que foi feito diferente. Olha lá. E fechado, tirei o formato mais ou menos do jeito que estava no começo. Parei a gravação. Ok, então eu gravei duas tabelas, duas rotinas. Uma rotina que formata e a outra que tira a formatação. Feito isso, eu já posso até ver o resultado. Como eu executo uma macro? Como eu executo uma macro que eu já gravei? Vou na guia desenvolvedor, seleciono a opção macros e olha lá, ele vai me mostrar na tabela de macros todas as macros que eu já gravei, que eu já defini. Então olha, a gente tem duas macros, a macro formatação, que foi a primeira, e a limpar formatos, perdão. Como que eu executo essa macro? Só eu clicar no botãozinho executar, simples assim. Vamos ver o resultado? Seleciono então macro formatação e clico no botão executar. Olha o que ele está fazendo. Tudo aquilo que a gente fez, ele repetiu. Portanto, ele
gravou aquela macro e fez a repetição de tudo aquilo que a gente fez. Olha que legal, formatado de novo. E se eu quiser tirar esse formato, mesma coisa, vou lá naquela outra macro que a gente colocou, limpar formatos, né? E olha lá que legal. Tirou o formato, realinhou do jeito que a gente tinha feito e o nosso objetivo está concluído. Agora a pergunta: toda hora que eu precisar executar uma macro, eu preciso realmente vir pelo gravador de macros? Não, vocês podem atribuir essa macro a um objeto. O que é um objeto? Um objeto é uma imagem, um objeto é um botão, um objeto é uma figura, uma foto, enfim, isso é um objeto. Então eu vou atribuir aqui, por exemplo, a uma imagem. Eu vou aqui na guia inserir e vou inserir uma forma. Eu vou inserir uma forma aqui já definida, qualquer uma. Escolham aí a que vocês desejarem. Vou selecionar essa aqui. Vou desenhar, cliquei e arrastei. E vou escrever aqui dentro. Simplesmente é só escrever, tá? Vou escrever aqui, formatar. Vou aumentar o tamanho. Vou colocar um negrito, né? Página inicial negrito. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Pronto, fiz um botãozinho formatar. E vou criar um segundo que é limpar. Vou clicar em cima dele com o botão direito, vou copiar e vou colar. É mais rápido, né? Ou então simplesmente dá Ctrl V. Apertei o botão errado, perdão, pessoal. Cliquei no Ctrl B para salvar, não no Ctrl V para colar. Ctrl V agora sim certinho. Vou colocar ali do lado, né? E vou alterar aqui, vou colocar agora sim limpar. Então eu coloquei dois botões, um para formatar, um para limpar, e agora eu vou atribuir aquelas macros a esses botões. O que é atribuir a macro? Significa que quando eu clicar nesse botão ele vai executar aquela macro que a gente gravou. Como fazer isso? Clico com o botão direito do mouse em cima do objeto, tem a opção chamada atribuir macro. Selecionei qual é o botão, é o de formatar, então eu vou clicar na macro formatação. Ok. Vou fazer o mesmo para o outro botão. Atribuir macro, limpar formatos. Ok. E a partir de agora cliquei fora do objeto. Percebam que quando eu colocar o mouse em cima do objeto, ele aparece o símbolo do clique, o símbolo do mouse deixa de ser o quadrado de seleção e ele passa a ser o símbolo do clique. Cliquei, ele vai executar a minha macro que eu já tinha gravado. Olha que legal. Cliquei no limpar, ele limpou e vai fazer a formatação de alinhamento, tudo que a gente fez. Meu computador ele está bem lerdo, por isso que ele está fazendo bem passo a passo, mas vocês vão ver fazendo o teste no computador de vocês que vocês não vão nem ver ele fazendo esse formato, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Vocês podem aplicar isso para qualquer tipo de situação ou necessidade que vocês tenham interesse. Espero que vocês usem, apliquem, façam outros exercícios aplicado esse conhecimento, criem novas ideias e estamos à disposição. Não deixem de curtir a nossa página no Facebook, curtam, compartilhem com seus amigos o vídeo e a nossa página. Obrigado, até a próxima.